Você já se perguntou se o comportamento de procrastinar tem alguma coisa a ver com o funcionamento do teu cérebro? Olá, eu sou Roberta Zanini, psicóloga e estudante de doutorado em psicologia da URGS, e hoje eu estou aqui para te contar o que a ciência diz sobre o cérebro dos procrastinadores. Antes de qualquer coisa, vamos começar com o básico. Apesar de ser um fenômeno bastante conhecido, nem todo mundo sabe o que, de fato, é a procrastinação. Minha experiência de quase 5 anos estudando esse assunto me mostrou que a maioria das pessoas não tem muita clareza sobre o que é procrastinação. Bom, esse tema vem sendo investigado há umas 5 décadas. Muitas pesquisas foram publicadas e, por consequência, definições diferentes sobre o que é procrastinação foram propostas por vários autores. Em vez de apresentar para vocês a definição de um autor específico, vamos falar de alguns pontos que devem estar presentes para a gente considerar um evento como procrastinação. Esses pontos aparecem de alguma forma em todas as definições que a gente encontra na literatura da área. Então, a procrastinação envolve um atraso disfuncional, desnecessário, voluntário e irracional de uma atividade necessária ou importante que resulta em consequências negativas. Desnecessário porque, mesmo tendo as condições materiais e ambientais para fazer a atividade, o indivíduo ainda assim não a faz. Voluntário, porque não é um fator externo que impõe alguma circunstância que leva a um atraso, e sim o próprio indivíduo provoca esse atraso. Irracional, porque mesmo sabendo que atrasar não é a melhor estratégia, ainda assim a tarefa é postergada. A disfuncionalidade da procrastinação é decorrente das consequências negativas que ela traz. Essas consequências podem ser tanto concretas, como uma nota ruim em um trabalho, quanto subjetivas, como, por exemplo, sentir culpa por ter procrastinado algo. Procrastinar atividades é comum porque é um comportamento natural da nossa espécie. Todo mundo já procrastinou ou vai procrastinar alguma atividade em algum momento da vida. Não procrastinar nunca, jamais, é impossível. Apesar disso, a gente sabe que para algumas pessoas a procrastinação vai ser um comportamento que aparece eventualmente, em alguma área da vida dessa pessoa, sem trazer grandes implicações. Já para outras, contudo, a procrastinação é recorrente, sendo quase um hábito. Nesses casos em que o comportamento vai se tornando crônico, a gente considera a procrastinação um traço de personalidade. Com base no que a gente falou até agora, já deu para perceber que esse fenômeno não é tão simples quanto parece. Em todos esses anos de estudo sobre procrastinação, os pesquisadores quiseram entender por que esse comportamento acontece e por que ele se mantém, apesar de ser tão prejudicial. A gente pode dizer que a procrastinação vai se originar de duas fontes, que estão constantemente interagindo entre si. Primeiro, a gente tem as características individuais da pessoa, como ela pensa, como ela lida com as suas emoções, como funciona a sua motivação, como esses aspectos reverberam na maneira como ela se comporta e etc. Todas essas coisas vão impactar de alguma forma na manifestação ou não desse fenômeno. A gente sabe que pessoas impulsivas, perfeccionistas, que têm baixa autoestima, procrastinam mais. Apesar disso, não são só os fatores de personalidade que vão agir de forma a facilitar a ocorrência da procrastinação. Além dos fatores individuais, a gente sabe que alguns aspectos do ambiente e do contexto também vão explicar, em partes, o comportamento de procrastinar. Algumas características da tarefa que precisa ser feita podem aumentar as chances de que ela seja procrastinada. Em geral, tarefas que são aversivas de alguma forma, ou por serem difíceis, trabalhosas ou até monótonas, tendem a ser mais procrastinadas do que aquelas que não são percebidas de uma forma negativa. A disponibilidade de estímulos distratores no ambiente também pode ser determinante. Quanto mais distratores temos presentes, mais tentados a gente fica a postergar uma atividade para se envolver em outra, que geralmente é mais prazerosa. Quem nunca deixou algo para depois para ficar mexendo no Instagram ou até assistindo um Netflix? De maneira geral, a procrastinação é um produto de uma falha de autorregulação. Essa falha vai ser o resultado da interação entre as características do indivíduo e os fatores ambientais e contextuais que estão presentes no momento em que uma tarefa é procrastinada. Ainda antes de eu iniciar meus estudos na área, o tema da procrastinação já me interessava. Assim como muitos estudantes, eu sofria muito em decorrência dela. Foi nessa época que eu tive o primeiro contato um pouco mais aprofundado com esse tema, através de um TED Talk.
Nessa palestra que viralizou há uns anos, o Tim Urban contava, de uma perspectiva engraçada, como era ser um procrastinador e como a procrastinação aparecia na vida dele. Essa fala não era nada científica, já que essa não era a proposta dele. Apesar disso, ele levantava uma hipótese. Ele acreditava, mesmo sem ter evidências, que o cérebro de uma pessoa que procrastina recorrentemente tem alguma coisa de diferente do cérebro de uma pessoa que não sofre dessa mazela. Ele até brinca que fez uma ressonância para comparar o cérebro dele com o de outra pessoa e que assim descobriu que a sua mente era habitada por alguns personagens. A partir da teoria dele, as pessoas teriam um mini ser habitando as suas mentes, e a esse ser ele denominou tomador de decisões racionais. Esse cara tem a habilidade de visualizar o futuro, de fazer planos de longo prazo e traçar estratégias para atingir as metas estabelecidas. Desse jeito, o tomador de decisões racionais estaria sempre assegurando que tudo o que a gente faça no momento presente tenha algum sentido e conexão com o que a gente quer no futuro. Assim, quando a gente está sob orientação do tomador de decisões racionais, somos produtivos, responsáveis e diligentes. Contudo, além do tomador de decisões racionais, os procrastinadores também contam com a presença inoportuna do macaco da gratificação instantânea. Esse sujeito vive inteiramente no presente. Não tem memória do passado e nenhum conhecimento sobre o futuro. Segundo Tim Urban, ele só se importa em se sentir confortável e em se divertir. Ou seja, há uma divergência entre o macaco da gratificação instantânea e o tomador de decisões racionais. O que acontece, então, é que no caso dos procrastinadores, o macaco assume o comando e faz com que a pessoa foque toda a sua energia em se sentir bem agora, em vez de se esforçar para satisfazer as metas que tem. Desde a primeira vez que eu assisti essa fala do Tim Urban, eu me perguntei, em que partes do nosso cérebro poderiam viver esses personagens? Será que o cérebro dos procrastinadores é, de fato, diferente do cérebro das pessoas que pouco procrastinam? Fui atrás para descobrir o que a ciência diz sobre isso e hoje eu vou te contar. Para exemplificar os achados científicos sobre o assunto, eu vou apresentar os resultados de um artigo empírico e também o que uma revisão a respeito dos mecanismos cognitivos e os substratos neurais associados à procrastinação diz sobre o funcionamento e a morfologia cerebral de um procrastinador. O primeiro estudo se chama Brain Morphological Dynamics of Procrastination: The Crucial Role of Self-Control, Emotional and Episodic Prospection Network, e tinha como objetivo utilizar técnicas de imagem cerebral para compreender a dinâmica morfológica da procrastinação. Para satisfazer esse objetivo, os autores utilizaram morfometria baseada em voxel, em superfície e em deformação. Participaram desse estudo 688 pessoas, que foram divididas de maneira randomizada em 3 amostras diferentes. Como instrumentos, eles usaram a Peer Procrastination Scale para avaliar a procrastinação, o NELPI para avaliar a personalidade e a State Trait Anxiety Inventory para avaliar a ansiedade. Essas medidas de personalidade e de ansiedade foram adicionadas como covariáveis sem interesse nos modelos testados, juntamente com gênero, idade, nível educacional, índice de massa corporal e volume intracraniano total. Com os dados da primeira amostra, que contou com 243 pessoas, os autores realizaram uma regressão linear múltipla e também avaliaram um modelo de regressão por meio do método bayesiano. A segunda amostra, de 215 pessoas, foi utilizada para fazer uma validação cruzada do modelo identificado na primeira amostra, como uma forma de verificar se os resultados se repetiriam numa amostra diferente. Por fim, a terceira amostra, de 221 participantes, foi utilizada para testar um modelo de predição desses resultados por meio de machine learning. Em termos mais técnicos, eles descobriram que há uma correlação positiva entre os scores de procrastinação dos participantes e o volume de massa cinzenta em algumas regiões do cérebro, como o córtex cingulado anterior, a ínsula e o giro parahipocampal. Já o volume de massa cinzenta do córtex pré-frontal dorsolateral teve uma associação negativa com a procrastinação. Em relação à densidade de massa cinzenta, a correlação positiva foi entre procrastinação e as áreas do córtex cingulado anterior, do córtex órbito-frontal e do córtex pré-frontal ventromedial. Por último, a espessura cortical do córtex órbito-frontal foi positivamente correlacionada com a procrastinação.
O modelo de regressão linear múltipla, envolvendo todas essas variáveis, explicou 25% da variância total da variável dependente, que eram os scores de procrastinação. Nas análises bayesianas, o modelo testado foi 468 mil vezes mais forte do que o modelo nulo, o que representa uma evidência confiável de que essas alterações morfológicas estão associadas ao comportamento de procrastinar. Esses achados foram confirmados nas outras duas amostras independentes, tanto na validação cruzada quanto nas técnicas de machine learning. Ok, mas em termos práticos, o que esses achados significam? Os autores indicam que essas estruturas estão relacionadas a circuitos cerebrais de autorregulação e autocontrole, de regulação emocional e de pensamento episódico futuro. Na revisão da literatura denominada To Do It Now or Later, The Cognitive Mechanisms and Neurosubstrates Underlying Procrastination, publicada em 2018, os autores discutem em maior profundidade o papel de cada um desses circuitos no comportamento de procrastinar. O autocontrole se manifesta quando a gente é capaz de inibir alguma resposta, um comportamento, por exemplo, resistir a uma tentação que o ambiente está nos oferecendo e adiar gratificações a partir do exercício do controle sobre si mesmo. Na literatura da área, a procrastinação já foi extensivamente associada a baixo autocontrole. Ela ocorre, então, como um produto de uma falha no autocontrole, já que, em vez de realizar a atividade pretendida, o indivíduo a posterga, mesmo diante de consequências negativas. Circuitos que controlam a capacidade de regulação emocional também estão implicados na ocorrência da procrastinação. Em muitos casos, o comportamento de procrastinar é empregado como uma estratégia de regular as emoções negativas que são desencadeadas pelo contato com tarefas consideradas aversivas. Assim, sempre que o indivíduo tenta iniciar as tarefas necessárias, ele se sente desconfortável e imediatamente lança mão da evitação daquela atividade para regular o seu estado emocional. Por último, o pensamento episódico futuro refere-se à habilidade de se projetar no futuro de modo a pré-experienciar um evento qualquer. Essa habilidade é muito importante para a tomada de decisão, para o planejamento e para a implementação de comportamentos para atingir um determinado objetivo. Desse modo, quando essa maneira de pensar está presente, tende-se a escolher desfechos futuros mais positivos, ainda que esses estejam mais distantes no tempo. O que ocorre na procrastinação é que, quando uma recompensa futura maior concorre com uma recompensa imediata de menor valor, os procrastinadores geralmente não conseguem pensar prospectivamente. Assim, eles acabam escolhendo as recompensas imediatas ao custo daquelas recompensas futuras. Como resultado, surge um paradoxo entre o eu presente e o eu futuro. As escolhas feitas agora, com foco na recompensa imediata, produzem consequências negativas que serão enfrentadas pelo eu futuro. Dessa forma, a falha autorregulatória da qual a procrastinação é o desfecho envolve uma disjunção temporal entre presente e futuro. Falando mais especificamente das estruturas cerebrais, o córtex pré-frontal ventromedial age no pensamento episódico futuro, assim como o giro parahipocampal. Além disso, o giro parahipocampal também está implicado no processamento de estímulos emocionais. Outros estudos apontados na revisão de Zheng, Liu e Feng também revelaram associação entre o córtex parahipocampal e a procrastinação, sendo essa estrutura também relacionada ao pensamento episódico futuro. A ínsula e o córtex órbito-frontal estão envolvidos na capacidade de regulação emocional, enquanto o córtex pré-frontal dorso-lateral e o córtex cingulado anterior integram o circuito do autocontrole. Ou seja, aquela hipótese despretensiosa do Tim Urban realmente está correta. Ainda que não tenhamos macacos de gratificação instantânea, nem tomadores de decisões racionais habitando o nosso cérebro, vocês podem ver que temos várias estruturas contribuindo para a manifestação do comportamento de procrastinar. Por fim, deixo as referências que eu usei para desenvolver esse vídeo. Obrigada por me acompanhar nessa jornada até aqui. Espero que você não tenha feito isso porque está procrastinando alguma outra tarefa. Caso esteja, você já sabe em quais partes do teu cérebro estão as respostas para esse problema. Até a próxima!